Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia do Estúdio Ávila. Estou aqui para mostrar um pouquinho do meu fluxo de trabalho, como que eu faço as modelagens no SketchUp e renderizo usando o Corona Render dentro do 3D Max. Hoje a gente vai trabalhar com um apartamento de 2 quartos, cozinha, sala integrada, um banheiro, que é esse apartamento aqui que vocês estão vendo na imagem. Dá uma olhadinha aqui para vocês. Esse aqui é o apartamento que a gente vai fazer projeto. Então, como é um apartamento um pouco menor, eu vou conseguir montar um vídeo bem bacana aí para quem tem dúvida de como que faz, como que modela certinho um apartamento, como que joga isso para o 3D Max, texturiza, ilumina e depois parte para a renderização. A título de curiosidade, esses aqui são os renders da construtora, né? Disponibilizados pela cliente. A gente não vai seguir muito o padrão de projeto que foi sugerido aqui pelas imagens de decorado, né? A cliente tem um gosto próprio e necessidades também específicas para esse projeto, então a gente vai fazer de acordo com o que ela necessita. E a primeira dúvida que muitas pessoas têm é como passar essa planta para o SketchUp, né? Sendo que não é uma planta de AutoCAD, né? Então algumas pessoas têm essa dúvida, a gente vai fazer aqui desde o zero para todo mundo conseguir fazer até o final, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente pegar essa imagem e jogar aqui para dentro do SketchUp, tá? Dessa maneira. Eu gosto de deixar sempre os projetos o mais perto do ponto de origem possível, porque a gente sabe que todo projeto, todo arquivo de renderização, ele usa esse ponto de origem para ter as luzes o mais realistas possível. Então, já faz o seu projeto sempre o mais perto do ponto de origem, tá? A partir do momento que a gente joga essa planta para cá, a gente não sabe exatamente em que escala que esse projeto está, né? E ele nunca vai vir na escala correta. Então, a maneira mais fácil que a gente tem de acertar esse projeto de acordo com a escala, geralmente o que eu faço? Eu pego aqui tanto essa régua aqui no cantinho, né, ferramenta fita métrica, quanto essa de dimensão. Normalmente eu pego a de fita métrica mesmo e venho aqui na parede maior do projeto. Esse projeto ele tem as medidas, então facilita por isso. Futuramente a gente pode fazer um projeto em que não tenha medida nenhuma para vocês terem também uma noção de como fazer isso, que tem como, um pouquinho mais complicado, mas tem como a gente fazer. Mas aqui a gente tem todas as medidas do projeto, então a gente vai se basear nelas. Primeiro eu gosto de colocar esse projeto em planta baixa, então eu venho aqui nesse meu botão, que no de vocês pode estar de repente na barra de cima ou em outro local, né? E venho também em projeção paralela para que a gente não tenha nenhum tipo de ponto de fuga, né? Imagens em perspectiva. Dessa maneira é bem mais fácil de a gente desenhar com exatidão uma planta baixa. Então eu vou vir aqui aonde vai começar a nossa parede, tá? Vou marcar ali um ponto qualquer no desenho e vou vir até onde essa parede termina. Ela tem 5,55 m e ela vem até aqui no início da coluna da lavanderia. Com o Ctrl apertado agora, perceba que ele já está mostrando ali uma medida, né, que não é a medida correta, mas com o Ctrl apertado, tá? Eu vou vir aqui e marcar de novo o outro ponto. E aqui eu vou digitar o número que tem essa parede aqui embaixo, ali em comprimento você viu, né? Que eu digitei 555 e ele já vai falar, deseja redimensionar esse modelo, a gente clica em sim e ele já vai redimensionar para o tamanho que a gente precisa. Então, se a gente vier aqui na fita métrica, a gente já vai ver que essa parede daqui até lá tá ali com 5,55 m, né, aproximadamente, vai ter ali umas tolerâncias, né, de medida e outras medidas dessa planta também já estarão na medida correta, perfeito? Então, dessa maneira que a gente redimensiona uma imagem já para o tamanho certinho. Futuramente vocês vão ver que vai dar alguns erros aqui, que é bem comum essas imagens estarem um pouquinho fora de proporção, essas imagens em planta baixa, né? Normalmente vem já assim, às vezes a planta vem achatada ou vem esticada, né? Eu não gosto de trabalhar dessa maneira, sempre que eu faço plantas baixas para a construtora, eu faço ela no tamanho certinho, mas às vezes a própria construtora ela divulga essa imagem
com algum tipo de distorção ou o site acaba distorcendo, né? Então vamos começar a fazer o desenho da nossa planta baixa. Então com o lápis mesmo a gente vai vir aqui no cantinho e já vai digitar o valor que a gente precisa para essa parede. Eu trabalho com o meu arquivo em centímetros, tá? Ó, perceba que ele já terminou aqui bem certinho. Então, eu trabalho com o meu arquivo em centímetros. Se você tiver com o seu arquivo, de repente, em metro ou em milímetros, é só vocês virem aqui em janela, informações do modelo, unidades, e mudar aqui para centímetro, tá? Metros quadrados e centímetros aqui. Eu acho mais fácil trabalhar em centímetros, mas se você gosta de trabalhar em outra medida, daí você ajusta todo o seu projeto para essa medida, beleza? Aperto L aqui no teclado, tá? E ele já vai direto para a função de lápis aqui, o atalho que geralmente eu uso, tá? Então a gente vai vir aqui onde terminou a linha da outra vez e vamos buscar aqui mais ou menos quanto que está medindo essa parede. Eu vejo aqui no desenho, aqui embaixo na parte de comprimento, que ele está mais ou menos com 20 centímetros, né? Então eu vou digitar 20. Como eu já fiz essa planta na semana passada, eu já sei que aqui é um dos erros que está acontecendo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente quando a gente for fechar essa planta baixa, tá? E aqui geralmente tem 60, vamos conferir. Ali embaixo em comprimento, 60 centímetros, ponto 1, né? Eu vou bater ele com 60, que é geralmente o que é essa medida de tanque aqui nos apartamentos. Aqui, então, 1,35 m. Também digitamos ali 1,35 m. 2,46 m. Aqui, 3,05 m. Isso eu vou acompanhando pelas medidas que estão no canto ali, tá? Vamos seguir com o desenho. Ah, não tá batendo nas paredes, Letícia. O que a gente faz? Segue o desenho e depois que a gente fechar o ambiente, a gente vê o que foi que aconteceu, tá? 2,43 m. 2,19 m. Aqui a gente não tem qual é a medida, né? A gente sabe que essa medida menorzinha aqui é 91, mas aqui a gente não sabe qual é a medida e nem a de fora. Então, deixa sem fechar. A gente volta nessa parede de cá e vai com 2,44 m. Aí perceba que na hora de fechar, tá vendo que ficou desencontrado, né? Eu teria que fazer uma parede na diagonal e não é assim o desenho. O que está acontecendo aqui? Eu venho com a fita métrica, ponho aqui, não é com essa. Vamos lá, eu ponho aqui, coloco aqui, puxo, eu sei que está dando 3 centímetros de diferença, tá? E essa diferença ela está sendo causada justamente por essa medida aqui que a gente não tem. Todas as outras medidas a gente seguiu igual, né? Então, o que a gente vai fazer? Seleciono aquelas paredes, seleciono essa daqui, essas paredes aqui, já tá bom. Seleciono essa aqui também, e a gente vai subir esse desenho para lá, ó, os 3 centímetros, com o mouse travado aqui no eixo verde, né? A gente sobe os 3 centímetros. Perceba aqui o que ele aconteceu. Ele bateu aqui um pouquinho fora da onde é a parede, porque daqui a aqui já é granito, né? Mas ainda assim ele tá dentro da proporção ali. E aqui a gente consegue fechar o nosso desenho. Isso a gente faz quando a gente não tem o arquivo, por exemplo, certinho do AutoCAD, né? E a gente precisa gerar um orçamento para uma cliente, ou precisa gerar um projeto prévio com essas medidas que a construtora manda. Obviamente, depois, você que está fazendo um projeto, que é um arquiteto, um designer, precisa ir no local para conferir as medidas, né, depois para ver se o seu projeto vai bater, ou quando você é um profissional de loja de imóveis planejados, que vai fazer esse arquivo no Promob, a gente sabe que isso acontece muito também, né, pessoal, que eu trabalhei já muito em loja de imóveis planejados, a gente também usa esse artifício para gerar o projeto para orçamento e depois a gente faz a conferência de medidas. Ficou tudo branco aqui, né? Não consigo enxergar o desenho de baixo. Vem aqui em cima e coloca nessa máscara ali para a gente conseguir acompanhar todo esse desenho. Eu vou selecionar tudo aqui dando 3 cliques, botão direito, criar um grupo, porque aí eu consigo entrar no grupo e construir os demais ambientes, tá? E daí vocês vão perguntar aqui, Letícia, por que ainda não está batendo aqui? Será que essas paredes foram
desenhadas com a medida errada. O que que aconteceu? Aqui a gente seguiu exatamente essa parede de 2,43 m, exatamente com 2,43 m, e essa parede também a gente colocou com 2,46 m. 2,43, 2,46. Pode ser que de repente esse projeto precise chegar um pouquinho para o lado e a gente desconta nessa parede aqui, tá? Às vezes o desenho pode estar de fato um pouquinho achatado, né? Mas vamos fazer isso aqui para a gente ajustar então. Lembra que nesse cantinho aqui eu estava na dúvida se era 60, 61, muito provavelmente na hora de conferir a medida lá no local ele vai ser 60. Mas como aqui a gente está fazendo o projeto não para final já, né? Então vamos fazer esse ajuste aqui o tanto que precisar. Eu selecionei então todas essas arestas que vão chegar para lá, né? E aqui a gente vai ajustar o que necessita. Já vi ali que aqui embaixo, né? Que é 3 centímetros, exatamente, para chegar aqui. Então vamos digitar o 3 e dar o 8. Ah, então aqui ele quase que bateu, ficou ali mais ou menos um meio centímetro fora, mas está dentro ali das nossas necessidades. E aqui só que ele ficou um pouquinho para fora, né? Só que eu não posso simplesmente pegar essa parede e voltar para cá, porque eu mudo a medida dessa parede aqui, né? Desse jeito que eu fiz agora, eu mudei só essa parede, que a gente não tem a medida, então a gente não sabe quanto que ela tá ali na exatidão, né? Aí a gente vai aqui do bom senso, o que cada um prefere fazer, né? Eu prefiro, de repente, priorizar essa parede do tanque, porque eu sei que essa parede geralmente bate em 60, 61. Essas outras paredes já estão na medida correta. A única parede que a gente não sabe é essa medida aqui. Então, ali pode variar. Aqui, como variou demais, eu vou voltar um pouquinho aqui e vai estar dando para voltar 2 centímetros para bater ali no desenho. Beleza. Aqui eu vou desconsiderar, tá? A gente finge que nada está acontecendo. Então, vamos para os outros ambientes. Venho com a régua aqui e eu vejo que essa parede ela tem mais ou menos 15 centímetros. Vamos colocar os 15 aqui e a gente vai seguindo o nosso desenho. 2,31 m. A gente já vê que bateu certinho aqui. 2,90, 2,31, 2,90, fechamos mais um cômodo. Eu uso essas linhas guias da Trena para me facilitar na hora de fazer os desenhos, né? 2,40, 3,74, 2,40, 3,74. E assim a gente vai montando os outros ambientes, tá? Algumas paredes, perceba aqui que não vão bater mesmo, né? Depois, se necessário, a gente faz um ajuste. Essas paredes de box, quase certeza que ela mede 80 centímetros. E assim a gente fecha mais um ambiente. Se eu vier aqui em editar, excluir guias, eu dou uma limpada nessas linhas que aparecem. De vez em quando eu faço isso para não ficar linha demais aparecendo. Ó, aqui a gente vê que a parede externa do apartamento ela já não é de 15 centímetros. As internas são. As externas são de 20. Como a gente está modelando a parte só de dentro, né, para a gente não faz diferença, eu poderia colocar aqui com 15 centímetros também e seguir todas as paredes. Mas vamos fazer certinho como está no desenho, para a gente não ter nenhuma dificuldade depois. Aqui eu sei que é 67, 1,63. E aqui a gente fecha a varanda.
Tem a churrasqueira, então a gente vai fazer também essa modelagem da churrasqueira. Ó, aqui a gente tem todos os ambientes. Vou limpar as linhas guias para a gente fazer a parede de fora. 15 centímetros vai dar aqui, aqui também 15, aqui vai dar 20, aqui também vai dar 20, 20, as únicas paredes externas do apartamento que tem 15 é essa parede de baixo e essa parede lateral, porque são divisas com outros apartamentos. Vamos seguir então o nosso desenho aqui com as paredes de fora. Aqui eu vou deixar para fechar depois. Aqui, obviamente, a gente não tem a medida de fora do apartamento, né? Então, vamos ali mais ou menos, pelo que vai bater, 1,23 m. Já que a gente não tem, também não vai fazer muita diferença para o nosso projeto. E aqui também 80. Às vezes pode se perguntar, né, como é que eu consigo vir com o mouse para cá e manter a linha alinhada lá, né? Para a gente travar a linha no eixo verde, a gente vem com as setas do teclado ali e vai com a seta para a esquerda, a gente trava ele nesse eixo. Se a gente vem com a seta para a direita, a gente trava no outro eixo, tá? E se a gente vem com a seta para cima, a gente trava no eixo azul, tá? Vamos voltar para a planta baixa aqui. Travei então no eixo verde, 80. Travei no eixo vermelho ali, ó, para vir aqui encostar e fechar o nosso desenho. Beleza? Então agora a gente tem todo o projeto de planta baixa, só falta a gente fazer os recortes de janelas, portas e o recorte de sacada aqui. Vamos começar então com as portas. Eu tenho um arquivo em 3D que eu criei de porta, que eu posso até disponibilizar para vocês aqui embaixo, se eu conseguir aqui embaixo nas descrições do vídeo. Se eu não disponibilizar, é porque eu não consegui, mas vamos lá. Ele já tem algumas medidas e eu gosto de seguir as minhas plantas baixas usando essas medidas. Tá? Então vamos lá. Eu gosto sempre de deixar aqui uma boneca de 5 centímetros. Acho que ele não foi. 5, beleza, agora foi. Ele marcou ali. E a minha porta de 60 centímetros, que é a porta de banheiro, eu sei que no bloco que eu tenho, ela mede 66. Então, eu venho aqui, 66 e marco, tá? Quando vocês estiverem fazendo um projeto que precisa ter a exatidão da medida da porta do local, obviamente vocês vão ter essa medida de porta. Aqui é um apartamento que ele ainda vai ser construído. Então, como a gente não tem a medida exata da porta lá, a gente coloca a porta que a gente achar que deve, e depois, quando esse projeto for ser de fato executado, o profissional que for fazer esse projeto de marcenaria ou marmoraria precisa ir no local para conferir as medidas, como eu já comentei. Então, aqui a gente fez a porta do banheiro. Então, aqui eu vou vir também no cantinho, subo aqui até onde eu achar mais ou menos que eu preciso marcar essa porta, dá uns 92. Clico em 92, aí ele vai fazer um marco ali. Aí a gente já vem e fecha. Vamos conferir quanto que mais ou menos tem essa porta. Ela tem ali uns 70 centímetros de largura e a minha porta de 70, ela tem também 76. Elas são sempre 6 centímetros maior, porque é a medida do marco que eu coloquei lá. Aqui eu vou só dar uma centralizada para ficar
certinho com o vão da porta ali. Opa, olha lá o que eu fiz. Ah, eu desenhei essas linhas fora do grupo, olha lá. É até bom isso ter acontecido para vocês verem que a gente também erra. E como corrigir quando acontecer com vocês. Então, selecionei as duas linhas ali, Ctrl X, vou entrar dentro do grupo e dou um colar no local. Prontinho. Aqui a gente faz a mesma coisa. Eu vou deixar com 5 centímetros, porque essas portas de cantinho, assim, eu prefiro fazer com essa distância aqui menor. Beleza, temos já as 3 portas, falta essa daqui. Essa é uma porta muito provavelmente de 80 centímetros. No meu bloco é 86 o vão. Então a gente já fecha aqui. Ah, apagou o piso. Sim, porque eu abri aqui o desenho, mas ele tem as paredes aqui, né? Vou voltar aqui para vocês entenderem. A gente fez aqui, e se eu não quiser que apague o piso, eu apago só a linha que vai estar aqui, né? Se eu apago essa linha, ele abre toda a parte do piso aqui, ó. Quem já mexe com SketchUp já manja, né? Vamos seguir. 5 centímetros. Aqui eu vou fazer com 5 também, mesmo que a gente, por mais que a gente não saiba qual é essa medida certinha. E vou medir quanto que deu aqui. 1,53 m. Muito provavelmente essa porta tenha 1,50 m, mas eu vou deixar ela com 1,53 m. Essa parede aqui da varanda, a gente sabe que ela segue para lá, né? Ela não fecha aqui. Vamos para as janelas. Eu marco bem no meio aqui da parede. Já notei que essa janela não está centralizada. Isso já ativa um pouco meu toque, mas para o nosso projeto a gente vai fazer com ela centralizada. 60 centímetros para cá, 60 para cá. Ele dá 1,20, que é o tamanho dessa janela aqui, né? Percebe que essa janela está deslocada. E ela é de 1,20 m. Vamos vir aqui para cá. Marcou o meio. Aqui a janela parece um pouquinho menor. A letra E do teclado, ele ativa a função de borracha, tá? Então, L é lápis e E é borracha. Então, aqui a janela ficou com 1,10 m. Que também provavelmente ela é de 1,20 m, porque a construtora ela não vai comprar uma janela de 1,20 m e outra janela de 1,10 m. Eles vão querer comprar o máximo de janelas de mesmo tamanho para otimizar o custo de obra, né? Então, muito provavelmente, essa janela seja de 1,20 m. Mas vamos deixar com 1,10 m. E essas janelas normalmente têm 60 centímetros. Fechamos aqui mais uma janela. Agora a gente precisa fazer a churrasqueira. 8, mais ou menos está batendo aqui. Essa paredinha de dentro, 10 centímetros. Aqui está batendo 12. Vamos repetir esse mesmo processo para o lado de lá. Ó, já é outra medida aqui. Isso me irrita um pouco quando não é as coisas centralizadas. Mas vamos lá. 40 centímetros. Essa boca de churrasqueira não vai ser de 40, com certeza. 46. Fechou. Eu vou deixar essa distância que tem aqui a mesma que tem para cá. Vamos usar aí um pouquinho de
licença para fazer esse projeto ficar bonito visualmente e, e não se diferenciar muito do que é lá na realidade, porque afinal aqui é dentro da churrasqueira, né? Não vai interferir no nosso projeto. Eu trabalho com visualização arquitetônica, então a minha modelagem ela é mais focada no visual estético do que propriamente dito nas medidas corretas 100%. Eu trabalhei como designer de interiores muitos anos, eu sou formada em design, só que quando eu trabalhava com o design de interiores, aí sim a gente precisava seguir as medidas 100%. Já na visualização arquitetônica, a gente pode dar uma roubadinha ali nas medidas para que o projeto fique visualmente bem interessante e, né, que não perca ali na estética, mas que fique ainda também dentro do que é a realidade ali do projeto, né? Algumas coisas a gente muda, né, como esse detalhe, mas vamos lá. Então a gente está com esse projeto aqui. E agora, né? O que a gente vai fazer? Agora eu já posso tirar esse filtro aqui e chegar essa imagem mais para o lado. Vou ativar a função de perspectiva para a gente ter o desenho de uma maneira mais fácil para projetar. Eu não gosto de projetar em projeção paralela. Como é que a gente separa isso aqui para estrudar parede, estrudar piso? Primeiro eu vou selecionar a parte de piso, mais essa... Não, só piso tá bom. Vou dar um Ctrl X, vou vir para fora do grupo, então eu dei 2 cliques fora, né? O grupo tá lá. E aqui eu venho em colar no local. Beleza? Aqui eu vou estrudar esse piso 10 centímetros, tá? Dou 3 cliques nele, botão direito do mouse, crio um grupo. Você vai ver que isso aqui já está solto ali, né? Já aqui na parte que é só parede, o que a gente vai fazer? Essa linha aqui a gente vai tirar, a linha das paredes também, das paredes não, das janelas. E essa linhazinha aqui também eu vou tirar e depois eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer aquele pedacinho. Então aqui a gente tem só parede. E a gente sabe que normalmente um pé direito, normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente um pé direito tem ali entre 2,70 metros a 3 metros de altura, tá? Esse é um projeto que a gente vai fazer baseado no rebaixo de gesso, que vai estar com 2,60 metros. Então, eu não preciso fazer esse pé direito alto demais, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou começar com 10 centímetros, que é justamente a altura do nosso piso. Para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer depois. Então, eu vou selecionar aqui o piso, pego em alguma das extremidades ali, travo no eixo azul aqui, ó, para ele só subir e encaixo ele aqui do lado, tá vendo? Assim a gente já tem o piso com 10 centímetros, paredes também com 10 centímetros. A partir daqui é que a parede vai subir de fato. O nosso piso ele sempre precisa ter uma espessura. Não faz o piso só com uma face, não, porque isso pode dar algum problema depois na sua modelagem. Eu vou chegar com essa modelagem mais uma vez aqui pro ponto de origem e para baixo, tá vendo? O ponto de origem está batendo aqui e essa modelagem, por enquanto, ela está em medida negativa ali do ponto de origem. Por quê? Eu gosto de deixar sempre a face do piso no eixo zero, tá? Na altura zero. Isso facilita depois o nosso posicionamento de câmera lá no Corona Render. Quando a gente quer uma câmera a 1 metro do chão, por exemplo, a gente já põe ela em 1 metro e sabe que vai estar em 1 metro em relação à modelagem, porque o piso está em zero, não a parte de baixo do piso, tá? Então, a partir daqui, a gente sobe as nossas paredes. 2,60.
Aqui vai bater o nosso gesso, só que o gesso ele tem uma espessura. Eu vou fazer a espessura do meu gesso também com 10 centímetros. Então, eu vou subir isso aqui mais 10, tá? Então, vai dar um total de 2,70. Vou subir todas as paredes também em 2,70. Se eu só der 2 cliques a partir de agora, ele vai guardar a última subida, beleza? Então, aqui a gente já tem todo ele já estrudado. Agora a gente tem um problema aqui para corrigir, e é legal que vocês vejam isso para fazer da maneira correta. A gente tem os pisos das janelas, os pisos avançando na janela, e eu não quero isso. Então, dei 2 cliques, vou voltar aqui porque acho que eu fui um pouco rápido. Eu vou dar 2 cliques dentro do bloco de piso, e com a tecla P do teclado, a gente ativa a função de estrudar. Ou você vem aqui no botãozinho aqui do lado. Estrudei para lá. Aqui também. E aqui também. Eu gosto de deixar a planta bem limpa, em linhas, tá? Quando a gente faz isso, sair do grupo e vou mostrar um detalhe para vocês, vou ocultar a parede. Tá vendo que o piso ele continua com essas linhas, porque a gente só chegou essa aqui e alinhou, né? Alinhou aqui, ele continua com as linhas. Eu gosto de vir aqui e tirar essas linhas. Quanto menos linhas o seu desenho tiver para representar um mesmo bloco, mais leve o seu arquivo fica. Ah, mas são só 6 linhas que você tirou aqui, não vai mudar nada. Talvez para um arquivo desse tamanho não mude nada, mas quando você tem um arquivo de um condomínio fechado inteiro com muitas linhas extras, isso pesa demais. Então já começa a modelar o seu projeto o mais otimizado possível. A gente vem aqui, editar, exibir, tudo, e volta. Beleza? Então agora a gente vai fechar as janelas. Como que eu tenho fechado as janelas? De um jeito bem otimizado, né? Eu criei aqui um retângulo, vou fazer de novo. Com a tecla R do teclado, a gente ativa a função do retângulo. Eu venho aqui na beiradinha, e se eu não sei em qual eixo que eu vou fazer, ó, se eu não estou conseguindo deixar travado, eu travo com as setas, né? Travei no eixo azul. Vamos lá. Fiz o retângulo, beleza. Ele ainda não é grupo, tá? Então, vamos com a tecla P e a gente estrudou e alinhou aqui. A partir daqui, eu já vou fechar o nosso grupo. Beleza. A gente quer fazer uma janela, né? A gente sabe que mais ou menos uma janela tem um peitoril de 1 metro. Como a gente não tem as medidas aqui, é só no nosso achismo mesmo, vamos fazer com 1 metro. Então, a gente vem com o botão de estrudar e a gente estruda 1 metro. Vamos fazer a mesma coisa para outra. Alinha no chão e dá 1 metro. Como eu sei que o meu piso ele tem, tem 10 centímetros, eu poderia simplesmente estrudar direto para 1,10 m, né? Mas como aqui eu estou fazendo com um pouquinho mais de calma para explicar para vocês, então estou fazendo dessa maneira. Mas se vocês acharem que eu estou explicando rápido demais, me avisem que nos próximos vídeos eu faço um pouquinho mais lento. E aqui a gente vai fazer a janela do banheiro, alinho com o piso e dou 1,5 m de altura, então 150 centímetros, que é a altura que geralmente fica a janela de banheiro. Beleza, a partir daqui eu faço dessa maneira. Essas duas janelas têm mesma altura de peitoril, então só seleciono os dois. Vou fazer de novo. Selecionei os dois. M do teclado a gente ativa a função de mover, ou então a gente vem aqui na nossa barra de ferramentas, clico no vértice e a gente vai poder mover. Se eu aperto Ctrl, ele vai fazer uma cópia disso, tá? Então, eu vou fazer a cópia e alinhar ela aqui em cima, tá? A partir daqui, eu vou subir 1 metro, vamos subir 1,10 m, que é mais ou menos ali uma altura de uma janela. Vou deixar assim por enquanto, e vou fazer a mesma coisa com a janela do banheiro. Por que que eu vou deixar assim por enquanto? A janela do banheiro, eu sei que ela é 60 por 60. É uma janela padrão de banheiro.
Aqui eu vou fazer uma medida, ó. Ela tem 2,20 m daqui até o chão. E aqui eu quero que esteja com 2,20 m também, só para ficar alinhado. Eu gosto de fazer as coisas alinhadas. Ó, tá com 2,20 m. Então vamos manter assim. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais para cima, eu dava uma baixada e ajustava. Isso porque a gente não sabe quanto mede essa janela, ok? Se a gente tem a medida exata, mais uma vez, faria com essa medida exata. Entro dentro do grupo, alinho, alinho e alinho. Beleza. Então aqui tá alinhado. Aí vocês vão me perguntar, por que você deixou separado se você fala que precisa otimizar a quantidade de polígonos? Agora vem uma função muito legal do SketchUp, que é a soma. A gente vem nesse botão aqui, somar essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa e essa. Eu acho mais rápido fazer assim do que, vamos supor que a gente precise colocar uma janela aqui. Eu fechei todo o meu arquivo, agora eu tenho que dar 2 cliques dentro da modelagem, vim com a trena, medir onde eu vou querer a janela, medir o peitoril, vim com isso aqui, abrir e fazer o buraco. Eu faço mais rápido desse outro jeito, por quê? Porque eu já faço certinho na planta baixa aqui. Eu já deixo ela aberta na planta baixa. Então eu já vou subindo e quando eu faço isso sem precisar gravar o vídeo, eu levo alguns segundos só para fazer. E quando eu fecho toda essa maquete e depois preciso fazer a janela, eu preciso estar com essa maquete aqui ainda aqui embaixo, eu preciso deixar essa maquete com esse filtro para eu conseguir ver com exatidão aonde que vai bater ali a janela, para eu vir com a régua, medir e depois fazer o buraco. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês já estiverem habituados, ok? Aqui então a gente vai fazer uma soleira para a varanda. Subir. Isso aqui vai ser uma pecinha de granito. Geralmente essas pecinhas de granito elas ficam para cima, né? Mas vamos deixar aqui alinhado por enquanto, dá 3 cliques e agrupa. Falta aqui. Alinha aqui. Lembra que ele fica com aquelas linhas aqui, né? Então a gente vai apagar essas linhas. Beleza? Agora a gente vai fazer o topo aqui das portas. No meu bloco de porta, o bloco mede 2,13 m, porque menos 3 centímetros fica com 2,10, que é a altura da porta. E o marco desse bloco tem 3 centímetros. Então, por isso que eu já deixo um vão com essa medida. R do teclado. E vamos fazer um topo de porta aqui. Agrupo. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com as outras portas. Ó, já vou fazer em tudo. Vou extrudar e alinhar ali. Ó. Extrudo, puxo o mouse e alinho. Agrupo, agrupo, agrupo. Faltou essa porta. Agrupo. Depois eu só venho somando. Se você fizer isso mais rápido no outro método, você pode seguir fazendo no outro método. Excluir guias. Beleza, então. Agora a gente tem a churrasqueira, né, para fazer. E o piso ele está seguindo lá para dentro direto. Então a gente vai fazer uma edição nesse piso aqui. Tem que ter piso dentro da churrasqueira. Mas
eu faço isso aqui. Eu gosto da parede ir sempre até o final. Então eu deixo esse piso dentro do mesmo bloco, mas ele separado assim, tá vendo? Quando a gente sai do bloco, ele tá tudo unido, mas ele tá unido, mas tá separado. Aqui, ó, eu já vi que ficou com aquelas linhas. Já vamos tirar as linhas também. Do lado de cá também ficou. Editar, exibir, tudo. E aqui a gente vai fazer a paredinha da nossa churrasqueira. Alinho com o piso, mais ou menos, opa, 90 centímetros. Ó, olha o que eu fiz. Ctrl Z. Ah, tem um detalhe para fazer aqui. A gente sabe que o piso, ele não cai da mesma altura em todo o apartamento, né? Então, normalmente a gente tem uma soleira aqui e o piso da varanda, ele desce. Então, vamos fazer essa soleira e vamos fazer esse piso mais para baixo, para a gente depois não ter nenhum problema. Já estou tirando aquelas linhas aqui, sem precisar ocultar as paredes. Tá? Então aqui a gente rasgou o piso, vamos fazer com um outro bloco a soleira. A soleira ela é alinhada com o piso da sala. Quando o projeto está todo branco assim, talvez fique um pouco confuso para vocês, mas depois a gente vai aplicar as cores e vai ficar mais fácil o entendimento. A varanda, eu vou fazer ela 2 centímetros para baixo. Então, dei 2 cliques ali para entrar dentro do grupo. Com o botão do P, que é o extrudar, a gente abaixa aqui 2 centímetros. Tá? Nisso, a gente consegue medir aqui a altura desse, vamos dizer, peitoril da churrasqueira. Vamos alinhar, então, ele de novo aqui com o piso, né? O piso lá de dentro tá para cima, ó. Eu gosto de deixar tudo bem alinhado. Agora sim, 90 centímetros de altura. Como eu só tinha abaixado 2 centímetros, eu poderia vir nessa paredinha e simplesmente abaixar 2 centímetros. Mas eu fiz aqui o processo inteiro, né? O raciocínio inteiro para vocês entenderem o que eu estou fazendo. A partir daqui, a gente vai fazer igual a gente fez com as janelas. Mais ou menos 60 centímetros esse vão. Ele tem 51 de largura, a gente poderia deixar também com 50 de altura, mas deixei com 60, tá parecendo um vão muito alto de churrasqueira. Baixei 10 centímetros, deixei com 50 de altura. Alinho aqui. Beleza, vamos somar? Esse com esse e com esse. Fechamos a churrasqueira, então, e ela tá com piso. Importante esses vãos aqui, eles estarem tanto com piso quanto com laje, porque na hora de renderizar, vai entrar luz se tiver um buraco. Então, você vai estar lá com o seu render bem legal e vai vir uma luz de dentro da churrasqueira que não é a luz que você quer, a não ser que você ponha uma luz lá dentro proposital para simular o fogo, mas uma luz de sol saindo de dentro da churrasqueira não é legal, né? Fica pouco realista. E aqui a gente tem a soleira que também é um pouquinho para cima. Mas vamos fazer diferente isso aqui? Eu não gosto muito de varanda que é sem uma paredinha aqui pequenininha. Como a gente não sabe como que é essa varanda lá, vou fazer o seguinte, eu vou juntar esse bloco no bloco da parede, vou somar esse com esse aqui, vou ver se não deu nenhum erro aqui embaixo, que às vezes ele cria umas linhas que não existem, beleza. Para início de conversa, eu vou alinhar aqui embaixo, beleza. Então, a gente agora vai fazer uma paredinha de varanda. Eu sei, olhando as fotos do projeto lá, que essas varandinhas, elas são de grade. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Elas são de grade aqui, tá vendo? Só que dá a impressão que tem uma paredinha aqui, ó. Bem miudinha, sabe? Eu vou subir aqui uns 10 centímetros. Acho que vai ser menos. Acho que vai ser uns 5 centímetros.
tá? E vou deixar essa paredinha bem curtinha. E em cima disso é que eu coloco uma soleira. Então, fiz o quadrado ali, estrudo 2 centímetros, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, que é um padrão de soleira, criar grupo. Normalmente, as soleiras elas saem um pouquinho, né? Faz a pingadeira. Eu achei 1 centímetro muito, vou deixar só com meio centímetro. Achei muito exagerado com 1 centímetro. Deixei uma pingadeira menorzinha. Então, aqui a gente tem a soleira da varanda, aqui a soleira do piso da varanda. A gente tem que fazer uma soleira para o piso do banheiro também. E o piso do banheiro ele também tem um rebaixo, né? Então percebe que aqui rapidinho a gente está construindo o esqueleto do apartamento. Quando você vai pegando prática, você faz tudo isso que a gente está fazendo aqui e demorando esse tempo todo, você acaba fazendo isso em menos de 5 minutos, faz em 3 minutos, né? Mas aqui a gente precisa fazer um pouquinho mais devagar para todo mundo conseguir compreender. Sair do grupo, né? E aqui a gente vai fazer a soleira. E um grupo para ela. Entro no grupo do piso novamente e vou abaixar 2 centímetros o piso do banheiro, que ele é sempre um pouquinho mais para baixo. E o do box, ele também é ainda mais para baixo. Então, a gente cria uma linha aqui para dividir e abaixa aqui mais 2 centímetros. Então, a gente vai ter 2 níveis de piso no banheiro. Perfeito? Com isso, com todos esses detalhes, a sua renderização ela vai ter detalhes a mais, detalhes mais realistas. Por enquanto, a nossa maquete ela está muito esquematizada, né? Muito esqueletão. Não está assim com detalhes tão refinados, mas aos pouquinhos ela vai ficando bem bacana. Uma soleira aqui para a porta, cria um grupo, fecha, beleza. A partir de agora a gente começa a visualizar melhor esse projeto. Aqui eu gosto de fechar também em cima, até porque lá, se a gente ver na nossa foto, a gente tem uma paredinha, né? Fazer pelo lado de cá, fica mais fácil. Uns 10 centímetros por aí, e a gente fecha aqui. Beleza? Não ficou nenhuma linha extra. E aqui a gente tem a nossa varanda. Fazer o teto agora? A gente tinha deixado com 2,70 m, né? Então vamos fazer ele todo o teto aqui. Lá na churrasqueira também, não esqueçam a churrasqueira. Fechamos tudo. Agora a gente vai tirando as linhas extras. E a gente estruda ele aqui para baixo 10 centímetros, tá? E forma um grupo. Não esqueçam de sempre formar grupos, senão a sua maquete vai ficar toda num negócio só e depois você nunca mais vai conseguir editar essa maquete. Eu vou ocultar as paredes para ficar um pouco mais fácil aqui de a gente enxergar o que está fazendo. 2 cliques. Como ele gravou, que a última estrudada foi de 10 centímetros, cada teto um grupo separado. Beleza? Então a gente tem aqui todos os grupos, temos todos os pisos, todas as paredes. Exibir tudo. Agora eu vou começar a pôr as layers. Um projeto sem layer é um projeto desorganizado. Pasta. Isso aqui eu aprendi com o Hugo Gonçalves, tá? Esse esquema de layer. E é muito prático. Cria uma pasta,
deixar tudo em caps lock, estruturas. Dentro dessa pasta de estruturas, a gente vai ter a layer parede, a gente vai ter a layer piso, a gente vai ter a layer soleiras, rebaixo de gesso. Vou ocultar aqui, que aí eu oculto a pasta inteira de estrutura, fica bem mais prático. E já vou adicionando. Então, esse daqui é em parede, esse daqui é em rebaixo de gesso. Eu posso sair selecionando vários, né? 1, 2, 3, 4, 5 e coloco todos eles em rebaixo. Aqui é piso, beleza? Todos esses outros aqui são soleiras. Dentro da pasta de estruturas também eu vou criar uma pasta aqui de planta baixa. Eu não vou deletar essa planta baixa já, futuramente eu posso precisar dela. E aqui eu mostro tudo de novo. Com o nosso projeto começando a ser organizado por layer, agora a gente só vem aqui, ó, rebaixo de gesso. Esconde ele e consegue enxergar tudo lá dentro de novo, sem precisar ficar toda vez ocultando o gesso, né? Então, use layer. Aqui eu vou importar o meu bloco interior, portas, aqui, esse, importar, e essa porta de banheiro aqui. Por que eu fiz a porta de banheiro um pouquinho diferente? Um bloco separado, né? Porque ele tem esse marco de porta aqui, que é voltado para dentro do banheiro, já um pouquinho para baixo, que eu acho que inclusive está com 1 centímetro só, ao invés de 2. Depois eu tenho que editar esse bloco aqui na fonte. Já, deixa eu fazer isso já, ó. Odeio quando entra dentro assim. Mais um, mais um. Já já vocês vão entender o que eu tô fazendo. Ó, entrei dentro de um bloco. Vamos lá. Esse meu bloco, ele já tem até uma textura aplicada. Se eu vier aqui com conta-gotas e apertar nele, ele tá aqui como? Portas e janelas MDF branco. E aqui ele tá como alumínio da maçaneta. Então é importante todo o seu projeto ele estar todo já texturizado. E aqui ele tem a mesma textura. Tá? Como ele já é um branco de MDF branco, né, fica bem mais fácil, porque a gente depois pode só copiar essa mesma textura e jogar, por exemplo, para o rodapé. Aqui eu já vou colocar eles nas layers, tá? Então, dentro de estrutura, a gente vai criar mais uma layer escrito portas. Seleciono esses dois, coloco em portas. Beleza. A porta já está virada para dentro mesmo, é isso que eu quero. Vou alinhar aqui com aqui. E vou alinhar aqui. Beleza? Lá também, só que é uma porta invertida. Então, a gente vem nessa função aqui do sketch, inverte. Aqui eu vou alinhar, ó. Tá colocado. As outras portas são de 70, mas ela é igualzinha à porta de 80. Então, eu só vou duplicar essa porta. Rotaciono aqui. Botão direito do mouse, tornar único, porque minha porta está em componente. Ela está como componente, ela não está como grupo simples. Então, tudo que eu, a partir de agora, mudar nela, não muda naquela outra porta. Ela é de 70, né? Então, aqui eu vou reduzir ela a 10 centímetros. As maçanetas também estão como componentes. Então, se eu dou 2 cliques aqui, ó, e vou alterar qualquer coisa nela, ela já vai também selecionar as outras, tá vendo? A maçaneta eu quero que mantenha como componente, porque eu vou usar a mesma maçaneta para todo o apartamento. Vou alinhar aqui. Fechou lá. Jogo para cá. É uma porta invertida.
A folha tem que abrir para dentro. Pronto. Beleza? Agora a gente vai colocar as janelas. Eu também tenho janelas já mais ou menos modeladas. Elas só estão com medidinha diferente, porque cada janela na casa de um cliente é uma medida diferente, né? Elas também estão como componentes, então eu vou primeiro editar essa daqui, depois eu jogo para lá. Esse bloco de janela eu fiz ele com os cantos arredondados. Então, tá vendo que se eu dou um clique e entro dentro do grupo, vou clicar aqui na janela, ele seleciona tudo. Ai, como é que eu vou editar isso daqui, né? Não tem os vértices para eu editar. Aí eu vou selecionar ali, vai mudar que vai cagar todo com o meu bloco. Clica. Primeiro vamos fazer o seguinte, a gente vem em visualizar geometria oculta. Então a gente consegue agora ter acesso a todas as linhas desse projeto. Cliquei dentro do bloco. A gente tem um bloco para o beiral, um bloco para uma janela, um bloco para outra janela. Essas duas estão como componentes uma da outra, então facilita também. Vamos lá. Cliquei no bloco do beiral aqui, mais um clique para entrar dentro desse grupo específico. Então, é um grupo dentro de outro grupo, tá? Seleciono aqui todos os vértices desse lado. Vou entrar na parede aqui. Cadê o bloco? Olha ele aqui. Ó, ó, como que eu odeio quando isso acontece. Entrei. M do teclado, seleciona a face aqui, vamos arrastar. Trava no eixo, tá? Para não acontecer nenhum problema com o seu bloco. E a gente alinha ele aqui, tá? Fazer de novo. Seleciona a face ali. Então, a gente vai estar mudando ele com o eixo ativado, tá? Se eu desativo o eixo, ele acaba gerando um problema para mim, ó. Se eu venho no eixo verde. Então, trava no vermelho, tá? O botão do mouse não tá nenhum clicado, tá? Só tô arrastando meu mouse e vou alinhar ele aqui. Antes de eu soltar, eu vou ver aqui embaixo na minha barrinha de medidas. Eu tô arrastando ele 60 centímetros, então eu já sei que a minha janela do meu bloco original está diminuindo 60 centímetros de largura. Então, essa janela que entrou para dentro da parede, eu vou mudar ela 60 centímetros. Já sei que ela vai alinhar ali certinho. E como é 60 centímetros e eu tenho duas janelas, clico dentro de uma das janelas, seleciono todos os vértices desse canto e diminuo ela a 30 centímetros. E aí elas já vão se alinhar ali. Por isso que eu gosto dos meus blocos prontos, que é o que fiz e salvei na minha biblioteca. Agora vamos diminuir na altura. Acho que o jeito mais fácil de eu compartilhar esse bloco com vocês vai ser colocando na 3D Warehouse. Se bem que a 3D Warehouse agora vai ser paga, né? Então vai ter gente que depois não vai conseguir utilizar. Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Por que que eu não estou conseguindo alinhar ali? Ah, eu não estava com o eixo ativado. Olha só que erro. Imagina se eu vou para outro lugar. Firma o eixo ali no azul e alinha. E eu não vi quanto que a gente diminuiu. Então vamos de novo. Entrei aqui dentro do bloco, travei o eixo, alinhando, 24 centímetros foi diminuído. Beleza. Então agora a gente vem nas janelas, seleciona os vértices que estão lá para cima, para dentro da parede, 24 centímetros, beleza. E assim a gente alinhou a janela do jeito certo, tá? Tem aquela função de escalar, né? A gente pode vir aqui e escalar o nosso modelo. Essa função aqui é o S do teclado. Eu posso vir aqui e escalar ele. Só que ele fica todo desproporcional, tá vendo? Então eu gosto de fazer desse jeito.
Quando é um negócio muito pouquinho, tipo, a janela ficou 1 centímetro menor, faz isso, que é mais rápido na escala. Mas quando é uma medida muito específica, então edita o bloco do jeito certinho, que vai ser melhor. Tem outra coisa para alinhar. Essa janela, ela é 1 centímetro para dentro, assim, né? Elas nunca são totalmente alinhadas com a parede. Aqui é um caso que eu vou usar a escala ali, o escalar do SketchUp. Eu preciso que essa janela alinhe do lado de fora aqui. Então eu vou fazer isso. Pronto. E dentro ele continua sendo 1 centímetro. Aqui o correto seria ele também passar 1 centímetro. Se você quiser fazer isso de um jeito muito minucioso, vou mostrar aqui para vocês como é que faz, mas eu não precisaria fazer isso, porque os meus renders vão ser só da parte interna. Lá fora pouco importa como é que vai estar, né? Eu sei que aqui tem 1 centímetro, eu vou chegar ali mais 1 centímetro, então aqui vai estar 2, e eu vou escalar ele aqui alinhando de novo com a parede. Agora aqui está 2, continuou, né, sendo 2 centímetros, eu jogo lá 1 centímetro. Agora ficou um aqui e um do lado de cá, tá vendo? Então, esse é um jeito rápido de fazer isso. Mas eu não precisaria fazer, né, mais uma vez falando para vocês. A não ser que seja render de imagem externa, daí é importante que esteja sempre bem alinhado. Ó, lá a janela é um pouco menor, lembra? Vamos fazer então aqui. Visualizar, geometria oculta. Ah, se eu mudo isso aqui, ó, agora, ó, lá tá em componente, a outra janela lá, tá? Então, botão sair de todos os grupos, botão direito aqui em cima, tornar único. E aqui dentro também são componentes. Seleciono todos, tornar único. Beleza. Aqui é 10 centímetros menor. Essa janela a gente chega a 10 centímetros para o lado. E para elas se alinharem, é sempre a metade, 5 centímetros, está alinhado. Sai de todos os grupos. Vamos importar a janela do banheiro, que eu já deixo ela com 60 centímetros. 1 centímetro para cá. Acho que até essa aqui já está certinho. Beleza. Aqui o material delas é diferente do material da porta. Se eu clicar, ele está como plástico branco fosco. Aí a gente tem o material do vidro e tem um material de borracha aqui. Por que plástico branco fosco? Porque geralmente esses marcos de porta aqui, ele é tudo de... Ou ele é um alumínio, ou ele é um plástico daqueles bem mais durinho, né? Ele está nomeado como plástico branco fosco. Depois, na hora da renderização, a gente aplica a textura que a gente bem entender, mas é importante que, se todos eles têm o mesmo material, eles estejam aplicados desde o início com o mesmo material, tá? Ó, ali também tá o mesmo material. Beleza? Importar, vamos colocar agora a porta de varanda. Alinhou, 1 centímetro para dentro. Na altura ele já está certo. Nem sempre vai estar, vai depender do seu modelo 3D aí. Entre dentro de outro grupo, trava o eixo. Quanto que eu estou diminuindo? 7 centímetros. Então, essa porta a gente chega a 7 centímetros e o meio, que é sempre metade, 3,5, alinhou perfeito.
Aqui a gente já tá com o esqueleto praticamente pronto. E eu não coloquei as janelas nas layers. Vamos ver aqui como é que tá. Vou ocultar todas as layers. Facilita para eu ver o que não tá em layer ainda. Então vamos aqui em estruturas, vamos criar um layer janelas. Essas daqui vão para janelas e essa aqui vai para a porta que já tinha. Bom. E o rebaixo continua sendo oculto. Então facilita muito a sua vida se você for fazer assim. Fazer a gradinha aqui da varanda, como é que ela é? Todo gradeadinha e uma barra em cima. Provavelmente ela tem uma barra embaixo também para segurar essas grades que estão descendo. Essas grades com certeza não são chumbadas na soleira, né? Então vamos lá. Esses guarda-corpos de varanda, normalmente eles têm 1,10 m, 1 metro, 1,10 m. Daí a gente vê que esse buraco de churrasqueira está bem baixinho, né? Vamos subir mais um pouco. Tá só 20 centímetros aqui de diferença. Isso. Deixar ele com 1 metro do chão. Tá ótimo. E o guarda-corpo vai ser com 1 metro. Ó, ele tá um pouquinho acima do vão da churrasqueira, então tá certo. 1,10 m mais ou menos. Eu vou aqui ajustar bem no meio da soleira. E a barrinha de baixo, só uns 5 centímetros. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês. Botão R do teclado, a gente vai fazer um quadrado aqui de 3×3, tá bom. E a gente vai alinhar ele. Então, a gente já sabe que o topo dele vai estar batendo em 1,10 m. Agora eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem o componente, né? Para um item mudar também no outro. Então, a gente vem aqui, botão direito do mouse, em vez de criar grupo, a gente cria um componente. Tem gente que gosta de renomear aqui para barra, né? Coloca o nome do item. Eu geralmente só dou OK. Agora a gente vai copiar esse mesmo componente lá para baixo, só que ele vai ter que estar virado, né? Invertido. Porque a gente vai fazer ele espelhado, depois eu vou mostrar para vocês. Dá 2 cliques dentro do componente, extruda, ó, e daí ele já vai extrudar lá para o outro lado, né? E por que eu inverti o de baixo? Eu vou clicar nessa face de cima aqui, ó, nessa linha e nessa linha. E eu tenho esse plugin aqui, que ele já faz um redondo, ó. Ele já faz uma curva. Eu vou fazer aqui uma curva, como eu sei que ela tem 3 centímetros de espessura, eu vou fazer uma curva aqui de 1 centímetro. Deixa eu só abrir a porta aqui para os cachorros saírem. Vai lá. 1 centímetro de curva e quantidade de polígonos, 8. Essa quantidade de polígonos é isso aqui, ó. Vou vir aqui em geometria e ele cria 8 segmentos. 8 ficou uma quantidade boa. E aqui a gente tinha invertido por conta disso, ó. Aí ele fica para baixo, não fica para cima. Isso é a curvinha que está dentro. Aqui eu também vou fazer uma curvinha, só que ela é menor. Vou deixar ela com mais ou menos uns 2 milímetros. Em polígonos pode ser 4 mesmo. Ó, e aí ela já criou aqui uma curvinha. E aí o seu projeto começa a ficar mais bonitinho, assim, sabe? Foi exatamente isso que eu fiz aqui nessa porta, nas outras janelas, para ele ficar assim, já com essa curvinha. Eu já vi que essa porta aqui, ela tá lá para dentro, né? Vamos fazer uma coisa aqui.
Deixa eu ver primeiro quantos centímetros que eu tenho que chegar essa porta para cá. 4. Fazer igual eu fiz com as janelas. Vai ser mais rápido. Já está 1 centímetro para cá, eu vou deixar mais 1 centímetro. S do teclado eu ativo a escala, venho aqui, alinho. E aqui dentro eu jogo de novo 1 centímetro para fora. Pronto. Bem mais rápido. Aqui eu tenho a grade, né? Eu vou clicar nos dois e criar um grupo. Agora, dentro do grupo, a gente vai fazer outras gradinhas. R do teclado, fixa no azul. Se eu vier com Ctrl, ele faz no meio. Vou fazer isso aqui lá no chão, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ele sempre faz o quadrado dessa maneira, mas se eu aperto Ctrl, ele utiliza aquele ponto como se fosse o meio, tá vendo? Então é isso que eu estou fazendo aqui. R do teclado, travo no eixo azul, Ctrl, e a gente vai fazer uma barra de 2 por 2. Seleciono, crio um componente para ela, vamos vir para cá, eu vou clicar nela, alinhar lá no final, e agora sem fazer outra coisa, eu venho no teclado, barra, aquela barra que fica em cima dos números do teclado numérico ali, né, da direita, barra é a quantidade de barras que eu vou querer, a quantidade de itens que eu vou querer agora no meio. Vamos testar com 20. 20, enter. Ele criou então aqui 20 outros componentes. Beleza, tá bom. Deleto esse daqui, deleto esse daqui. Agora a gente sobe todos eles. Alinho aqui por baixo. Tá feito. Eu achei que 2 por 2 ele tá muito grande. Se ele for de 1 por 1,5 por 1,5, talvez fique melhor. Faz o seguinte, se é 1,5, cada lado tem que ficar um pouquinho menor, 0,25. Daí ele fica com 1,5. Acho que ficou um aspecto um pouco melhor. Agora a gente dá uma arredondadinha aqui nas quinas, aqueles mesmos 2 milímetros, para ele ficar bonito, né? Então aqui a gente já tem a nossa grade. Dá uma olhada. Ficou bacana, né? Depois a gente texturiza tudo, tá, gente? Não se preocupa, não. Tirar essas guias. E aqui a gente fez todo o esqueleto.